Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vou passar informações muito importantes, muitas informações sobre o planeta X Nibiru ou Hercólobus, Nêmesis. E eu quero que vocês prestem atenção até o final, porque há informações preciosas, mesmo que a voz seja do Google. Tá? Muitas pessoas reclamam sobre isso, mas precisam entender a importância dessas informações para vocês, que fala sobre vários temas e comprovações referente a este assunto, perfeito? Então, prestem atenção e ouçam o vídeo até o final, que vocês vão entender tudo sobre Nibiru e tudo que os governos e a NASA escondem e por qual motivo. Perfeito? Então deixem seu like para iniciar e ajudar o canal e depois da vinheta, curta o vídeo. Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Seja bem-vindo. Você está no canal Plutarco. Comece deixando seu like para ajudar o canal e vamos direto para a notícia. Os governos fizeram isso para que tudo caísse em descrédito e assim fosse frustrada qualquer tipo de expectativa sobre Nibiru. Motivo: ganharem tempo e controle. Nibiru é real e é considerado segredo de Estado em muitos países. Os que acompanham a passagem de Nibiru através do sistema solar parecem concordar a respeito das fortes perturbações observadas até agora no movimento dos grandes planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, em suas órbitas, ainda que breves. Uma espécie de chega-pra-lá em consequência dos efeitos magnético e gravitacional de Nibiru sobre eles. Nibiru tem 4 vezes o tamanho de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, e dentro em breve poderá ser visto a olho nu em sua viagem de retorno ao redor do Sol. Sua distância mais próximo da Terra, no periélio de Ida, se deu exatamente no dia 21 de dezembro de 2012, data do solstício de inverno no hemisfério norte. Comentários do site: precisamos entender uma coisa. Em 21 de dezembro de 2012 Nibiru estava indo, e agora ele está vindo. Movimento elíptico orbital de retorno. Em 2011 a NASA lançou o programa chamado National Preparedness Mission, onde Charles Bolden, administrador da NASA, fornece instruções de como preparar kits de emergência para possíveis eventos cataclísmicos de destruição em massa. Apesar do vídeo ter sido postado apenas em 2013 no YouTube, ele estava nos servidores da NASA desde 2011 quando foi publicado no próprio site. A brevidade da passagem de Nibiru e seu alto poder de destruição confirmam as profecias acima. Fala-se atualmente em 3 dias de escuridão. Também pudera. Detectado por telescópios amadores, fez a NASA lançar uma sonda espacial que levantou dados sobre o seu tamanho, órbita, etc., cujas conclusões se tornaram segredo de Estado. Os canais de TV por assinatura, National Geographic, Discovery e History, resistiram enquanto puderam, mas os documentários comprometedores foram desaparecendo paulatinamente. Restou a internet, onde ainda podem ser vistos alguns vídeos de entrevistas e palestras altamente reveladores a respeito. Mas é preciso garimpar. Não se trata de um planeta, mas de uma anã vermelha, uma estrela relativamente pequena e fria que não chegou a se inflamar. Uma brasa cósmica. Nibiru tem uma longa órbita de mais 3.600 anos em torno do Sol, inclinada de 35 graus em relação à eclíptica dos planetas. Sua última passagem antes da atual pelo sistema solar provocou mega erupção vulcânica na ilha de Thera, atual Santorini, que explodiu literalmente, provocando um tsunami que varreu o Mediterrâneo no século XVI a.C. As cinzas da erupção cobriram o hemisfério norte, provocando vários dias de escuridão e devastando pastagens e plantações. Consequentemente, foi um período de grandes migrações no planeta. Por exemplo, as tribos arianas nômades da Ásia Central invadiram o território indiano, assentando-se ao longo do rio Ganges e expulsando os drávidas de pele escura para o sul da Índia. A divisão racial está visível até os dias de hoje. Os povos semitas, que haviam imigrado para o fértil vale do rio Nilo no Egito,
voltaram para a terra de seus ancestrais. Entre esses últimos, estavam-se os hebreus. As 10 pragas no Egito das narrativas do livro do Êxodo inspiraram-se provavelmente nesses acontecimentos históricos que atingiram o Vale do Nilo. A cada passagem, Nibiru encontra a Terra numa determinada posição orbital que, desta feita, indica uma proximidade nunca antes vista, confirmando os dizeres da profecia em Mateus. Uma das mudanças esperadas com a proximidade de Nibiru será na órbita da Lua em volta da Terra. De circular que anormalmente, ficará elíptica, o que causará intensificação de marés altas e baixas que, por sua vez, provocará inundação e refluxo nas áreas costeiras em todo o mundo. Deve ter começado. Veneza já sofreu inundação. Não se trata de tsunamis localizados, mas de algo muito mais devastador para todos os litorais do planeta. Donde a recomendação para fugir para as montanhas em MT 24,16. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. MT 24,38 a 42, um pouco de história. O primeiro registro do misterioso objeto no espaço apareceu em 1983. O recém-lançado satélite IRAS, Infrared Astronomical Satellite ou Satélite Astronômico Infravermelho, foi o pioneiro na descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Washington Post. Foi encontrado, por um telescópio em órbita da Terra, um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar. Ele estaria na direção da constelação de Orion. Em 1992, veio a confirmação da descoberta pelo cientista Robert Harrington, então diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos. Ele diz textualmente: a massa deste corpo celeste é 4 vezes maior do que da Terra e trata-se, provavelmente, de uma estrela anã marrom, cuja órbita é extremamente elíptica. Isto é o que se sabia na época. Em 1992, os sinais ficaram mais precisos. Um informe da NASA dava conta de que desvios inexplicáveis nas órbitas de Urano e Netuno apontavam para um grande corpo fora do sistema solar, cuja massa era 4 a 8 vezes a da Terra, numa órbita extremamente elíptica e a mais de 11 bilhões de quilômetros do Sol. Estava confirmado que este bólido celeste era real, mas seria este corpo, o mesmo apelidado de Planeta X, o mesmo Nibiru previsto pelos sumérios na antiguidade. O Destruidor. Sim, é o mesmo objeto que foi revelado pelo estudioso de civilizações antigas Zecharia Sitchin em suas obras. Da mesma forma, a Bíblia Qumran, escrita pelos egípcios após o Êxodo e pelos celtas após a morte de Jesus, oferece extensos informes históricos sobre as andanças deste planeta. Os egípcios o chamavam de o Destruidor, confirmando os evangelhos. Hoje, há dados concretos da existência de Nibiru. Astronomicamente denomina-se perturbação ou alteração da órbita de um planeta pela interação gravitacional de um ou mais corpos celestes. Os astrônomos descobriram perturbações na órbita de Saturno, e isso levou à descoberta de Urano, em 1781. Em seguida, perturbações da órbita de Urano levaram à descoberta de Netuno, em 1846 apenas por cálculos matemáticos. E, então, apareceram perturbações da órbita de Netuno, o que foi possível prever que cinturão de asteroides órbita de 3.600 anos terrestres Nibiru, primeiras imagens foto NASA deveria existir outro planeta além de Netuno. No início do século XX, Percival Lowell, fundador do Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona, começou a procurar o corpo que perturbava a órbita de Netuno. 14 anos após sua morte, em 1916, seu assistente Clyde Tombaugh descobriu Plutão. Por um curto período, o novo corpo foi classificado como planeta, embora a Lua seja 1,5 vezes maior do que ele. Sabe aquelas imagens que o Google SKY esconde? São de Nibiru. Há 6.000 anos atrás, os sumérios que se miscigenaram com o povo acádio, conheceram um planeta que denominaram Nibiru,
termo em acadiano que significa cruzador ou que cruza. A órbita excêntrica e muito extensa de Nibiru faz com que o planeta ígneo passe milênio totalmente invisível à observação. Um ano de Nibiru corresponde a 3.600 anos terrenos. Entre 1983 e 1984, o IRAS, Infrared Astronomical Satellite ou Satélite Astronômico Infravermelho, produziu observações relacionadas a um 10º planeta. Em 1992 novas descobertas foram publicadas sobre um planeta a mais no sistema, denominado Intruder, planeta intruso. Os cientistas começaram, então, a confrontar os dados da astronomia com as traduções de Zecharia Sitchin, em especial, a tradução do documento Inumerliche, que contém a história da formação deste sistema solar. São anais muito antigos que falam de um planeta do tamanho de Urano chamado Tiamat, cuja órbita se situava entre Marte e Júpiter. Cinturão de asteroides. O grande planeta a estrela Nibiru foi capturado pela força gravitacional do sistema solar e sua entrada no conjunto causou anomalias nas luas dos outros planetas. Segundo lendas históricas atribuídas aos sumérios, Nibiru colidiu com Tiamat e enormes fragmentos entraram na órbita da Terra. O restante destes fragmentos formou o conhecido cinturão de asteroides situado numa grande faixa do espaço entre Marte e Júpiter. O interesse de antigos e contemporâneos por Nibiru decorre de uma questão muito prática. Os relatos arqueológicos são claros, órbita de 3.600 anos terrestres. A passagem deste planeta a cada 3.600 anos nas proximidades da Terra produz efeitos sensíveis. Na realidade, efeitos ambientais, catástrofes são desencadeadas. A passagem de Nibiru é, possivelmente, a causa da mudança nos polos da Terra, dos regimes das marés, dos padrões climáticos, dos desvios da órbita e choque com asteroides que são arrastados pelo intruso. Nibiru pode ter provocado, por exemplo, o dilúvio de Noé ou o fim da época dos dinossauros. Foi por volta de 2002, relatos não precisos, isto porque esta informação é segredo de estado dos governos, que Nibiru entrou no âmbito do sistema solar, ou seja, quando ele tinha uma distância equivalente à de Plutão ao Sol, relativamente à influência do seu campo magnético. À medida que se aproximava mais, sua influência foi intensificada sobre os planetas externos do nosso sistema. Gigantes gasosos, órbitas e eixos magnéticos assim como as das suas luas. Nibiru mexeu com todos eles. Hoje se tem os seguintes dados. 01. O campo magnético de Nibiru penetrou no âmbito do sistema solar por volta de 2002. Somente o campo. Telescópio BCP na noite de inverno polar 02. À medida que se aproximou do Sol, aumentou a sua velocidade. 03. A inclinação orbital de Nibiru é cerca de 35 graus em relação à eclíptica solar, ou seja, 35º relativamente ao eixo do Sol. Quando Nibiru atravessa nosso sistema solar em movimento retrógrado, sentido oposto em relação aos demais planetas, gera gigantescas e generalizadas perturbações eletromagnéticas que afetam os corpos celestes próximos. 04. Nibiru é 5 vezes Júpiter. É cerca de 6.500 vezes maior que a Terra. 05. É altamente massivo. 06. À medida que Nibiru aproximou do nosso sistema solar interior, ele acelerou devido à gravidade solar passando por debaixo da eclíptica solar, polo sul do Sol, e durante o seu contorno que ele passará por cima da eclíptica num ângulo de 30 graus ascendentes sobre o polo norte do Sol. Logo ele veio por baixo, por isso podia-se fotografá-lo a partir do polo sul. 07. Sabendo disso há muitos anos, os americanos construíram um observatório astronômico gigantesco no Polo Sul somente para acompanhar a chegada de Nibiru. Isto era segredo até bem pouco tempo. O BICEP. 08. O campo magnético de Nibiru representa 8 AUBs, uma unidade astronômica equivale à distância média da Terra ao Sol, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Portanto, 8A é igual a 1.200.000.000 km ou 1.200.000.000 de quilômetros. Representa um pouco menos da distância entre o Sol e Saturno. Saturno está distante do Sol cerca de 1.429.400.000 quilômetros ou 9,54 UA09.
É importante ter estes dados em mente para se ter ideia da capacidade deste objeto de influenciar vários planetas ao mesmo tempo, ainda que se encontre tão distante deles. Nibiru, altamente massivo. 10. O campo magnético de Nibiru é 41,3 vezes mais potente do que o de Júpiter. 11. Nibiru não é um planeta. Antes de tudo, é um Sol de pequenas proporções, uma estrela anã marrom ou vermelho que forma um sistema planetário. Nibiru possui 7 planetas que giram em torno de si. 12. Sua influência sobre a Terra foi de forma suave até então. Porquê do segredo oficial sobre o Nibiru? A órbita de Nibiru tem inclinação de 35 graus Celsius em relação ao eixo solar. A resposta é óbvia: nenhum governo responsável no mundo irá dar informações a respeito. Os governos precisam esconder o máximo possível estas informações porque os povos entrariam em pânico total e incontrolável. Os países seriam ingovernáveis. Haveria todo tipo de convulsão e histeria coletiva propagando a velocidade da luz, para todos os cantos do planeta. Seria o caos total. As populações teriam que ser abatidas pelos exércitos para haver ordem. Haveria lei marcial com toque de recolher das populações. Ainda assim, haveria saques, assassinatos, estupros. Seria impensável. Os hospitais ficariam lotados e muitos morreriam de infartos, AVCs, e assassinados por causa do terror e do pânico, e dos terroristas de momento. Os governos sabem que algo terrível vai acontecer, mas eles não têm a dimensão do que pode ser. Os governos trabalham com fatos reais, com dados fornecidos pelos cientistas especializados e pelas agências de informação. Eles não podem contar com profecias, por mais críveis que elas sejam. A realidade dos fatos vem, sobretudo, dos observatórios astronômicos e mais ainda da NASA, que agrega grande quantidade de informação a respeito desde 1983. Entretanto, a própria NASA não tem capacidade de prever os acontecimentos futuros em função da influência dessa estrela que ora, 2015, orbita o nosso Sol. Entretanto, ela deu um alerta em seu site convocando a população de seu país e, por conseguinte de todo o mundo, a se preparar para algo. A fazer um kit de emergência como já foi mostrado no início da matéria. Não espere que te informem alguma coisa como estamos colocando aqui. Muitas cadeias de TV no mundo todo e em diversas ocasiões informaram sobre essa estrela, como a CNN Internacional, a BBC de Londres, entre outras. No momento está difícil conseguir os dados que antes eram obtidos com facilidade na internet. O governo americano está censurando a internet no que se refere ao Nibiru. A Terra até agora foi pouco atingida devido à sorte de estarmos atrás do Sol quando da aproximação do bólido. Ainda assim, o poderoso campo magnético e gravitacional de Nibiru tangenciou o campo magnético do nosso planeta. Foi o suficiente, por exemplo, aumentar significativamente o número de terremotos, atividade vulcânica e tsunamis. O terremoto de Sumatra em 26 de dezembro de 2004 e consequente tsunami avassalador, assim como o terremoto do Haiti em 12 de janeiro de 2010, o terremoto do Chile em 27 de fevereiro de 2010 com enorme tsunami, o gigantesco terremoto no Japão em 11 de março de 2011, chuvas torrenciais em todo o planeta, vulcões ativados em todo o mundo, entre outros desastres ditos naturais. Além de explosões solares fora de época com fortes ejeções de massa coronal, tudo isso foi obra do Nibiru, que nos roçou, passou de raspão e ainda influenciou o núcleo do Sol. Todos somos testemunhas destes acontecimentos dramáticos. Milhares de pessoas perderam suas vidas em função de Nibiru. No final do ano passado, Nibiru, por trás do Sol, começou a realizar sua curva de retorno. O Sol dessa forma eclipsou a influência dessa estrela sobre a Terra. 2015, 2016, 2017, 2018. Atualmente, Nibiru está indo realizar o periélio, órbita mais próxima do Sol, ou seja, está se preparando para realizar a sua curva de fuga ou seu contorno de saída em direção ao espaço exterior. Sua saída definitiva de dentro do sistema solar se dará somente em 2019. Tudo que vai, volta. E ele voltará por dentro do sistema solar para sair dele. Veja novamente a figura postada no início da matéria sobre a rota de Nibiru. Nibiru e
ou suas luas foram responsáveis pela destruição de Tiamat, que agora é o cinturão de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ele também causou as crateras e cicatrizes superficiais na nossa Lua e nos planetas do nosso sistema solar, assim como as inclinações axiais variáveis dos planetas em suas órbitas. Ele pode ter causado o afundamento da Atlântida. Nibiru tem sido chamado de disco alado, com asas, ou com chifres, Ornade, pela humanidade do passado, por causa de sua aparência no céu. A NASA estava observando Nibiru a partir de seu telescópio do Polo Sul, S.P.T. igual ao Sol tipo telescópio ou telescópio BICEP, numa área do Polo Sul. A verdadeira órbita de Nibiru. Nibiru, segundo todas as definições, conceitos e pesquisas de estudiosos do assunto, é uma estrela anã vermelha ou marrom que carrega junto consigo 7 planetas que orbitam em torno de si, portanto mini-sistema solar. Nibiru é maior que Júpiter cerca de 5 vezes. Júpiter é 1.300 vezes maior que a Terra. Portanto, Nibiru é 6.500 vezes maior que a Terra. Nota: alguns dizem que é 6.666 vezes maior. Mestre Ramatiz em livro publicado em 1947, falando do tamanho de Nibiru. O livro é encontrado na internet no formato PDF. Nome: Mensagens do Astral. Vale a pena baixá-lo. É grátis. Há neste blog postagem resumida a respeito. Procure no índice. Sua órbita em torno do nosso Sol é de 3.600 anos. É altamente massivo, ou seja, quanto mais massivo, maior é a sua força gravitacional. O seu campo magnético abrange 8 unidades astronômicas de diâmetro. Uma UA é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de km. Dessa forma é capaz de influenciar planetas e o próprio Sol gravitacionalmente e, sobretudo magneticamente mesmo estando distante. A partir de 2011, quando se aproximou demasiadamente do Sol, passou a influenciá-lo e com grande vigor puxando de certa forma o núcleo do mesmo. O núcleo do Sol é apenas 65 vezes maior que Nibiru. Com isso, a atividade solar relativamente às explosões e tempestades solares aumentou tanto, que o máximo solar começou no ano de 2011 e ainda não parou. As emissões de radiação solar ultravioleta estão num grau, de 0 a 16, em 15, sendo que o normal é entre 9 e 10 unidades. Isto foi causado pela aproximação de Nibiru, do Sol. Órbita real de Nibiru. Mas o Sol também influenciou Nibiru. Por conta da intensidade magnética e gravitacional de Nibiru, ele influenciou de tal maneira o Sol que o mesmo iniciou a inversão dos polos magnéticos, o mesmo ocorrendo com a Terra. Para realizar essa inversão, são necessárias essas duas forças atuando em conjunto, gravitacional e magnética. É praticamente certo e provável que Nibiru, atraído pelo Sol e vice-versa, aumentou a sua velocidade de translação e foi catapultado com velocidade acelerada para longe do mesmo. Estimamos que esse impulso adquirido por ele o tenha projetado para uma distância equivalente à de Netuno ao Sol aproximadamente. Este processo é muito conhecido da nossa ciência que usa a força gravitacional da Terra, de planetas internos e externos para arremessar naves a velocidades muito maiores e com isso reduzir o tempo de percurso em direção ao seu objetivo. O processo é conhecido como efeito estilingue e foi usado pela NASA para arremessar a sonda Galileu rumo a Júpiter. A sonda passou 2 vezes pela órbita da Terra, depois pela órbita de Vênus. Com velocidade significativamente aumentada foi finalmente endereçada a Júpiter. O efeito estilingue. Fora isso, a lógica nos diz que é impossível que um bólido com dimensões gigantescas, apenas 200 vezes menor que o Sol e altamente massivo, fizesse o seu contorno Sol numa circunferência menor que a órbita de Mercúrio. O efeito gravitacional acelerou tanto que sua órbita de contorno do Sol será muito mais longa, porém mais rápida que a simulação enganosa da NASA. Nós acreditamos em torno de 3 anos para atingir uma distância equivalente à distância do Sol a Netuno e mais 3 anos para retornar junto ao Sol. Fica a nossa estimativa. Em 2017 e 2018 e talvez até mais cedo o tenhamos de volta junto a nós. Atenção! No seu retorno Nibiru virá pelo polo norte do Sol e da Terra. Portanto, desta vez ele será amplamente visto no hemisfério norte. Neste novo retorno,
ele estará mais acelerado do que quando veio do espaço exterior para dentro do nosso sistema solar. Essa distância de Netuno ao Sol é altamente conveniente para Nibiru, pois o mesmo precisa de uma certa distância para voltar a acelerar, passando outra vez tangente ao Sol para conseguir refazer a sua órbita mais longa, de 3.600 anos. Veja a figura ilustrativa abaixo. Conclui-se este tópico, com a certeza que a estrela Nibiru ainda está aqui no nosso sistema e vai voltar. Se Nibiru tivesse contornado o Sol, em 2013 conforme a projeção da NASA, ele teria provocado no nosso planeta novos tsunamis, terremotos e ativação de vulcões. Por estar também sob influência de planetas e o Sol, Nibiru tem uma grande variação de velocidade, pois a sua aceleração aumenta e diminui conforme se aproxima ao distância do Sol. Daí ser muito difícil estimar quando o mesmo voltará. Poderá ser entre 2016 até 2019. A NASA tem esses valores precisamente. Segredo de Estado. Protegido pela Lei de Segurança Nacional. O 14 trilhões de dólares. Foi o montante em valores absolutos gastos em 8 anos pelo governo de George Bush, o filho. O último governante antes dele foi o Bill Clinton. Quando Clinton terminou seu governo, deixou em caixa um superávit de 600 bilhões de dólares. Em 8 anos o Sr. Bush gastou 600 bilhões e mais outros 14 trilhões de dólares até entregar o país ao seu sucessor o Barack Obama. Pergunta: mas o que tem isso com o Nibiru? Resposta: tudo. Vamos analisar. Os americanos dos Estados Unidos detêm consigo a vanguarda tecnológica e científica no planeta. Eles atraem de todo o mundo as mentes mais brilhantes. Oferecem o que há de melhor para que estas mentes trabalhem tranquilas, laboratórios avançadíssimos, excelentes locais de moradia, conforto e alta remuneração. Por isso, ainda são o povo mais próspero do mundo. Todo o conforto do mundo moderno tem sido e continua sendo inventado e produzido lá. O resto do planeta apenas os copia. Eles são extremamente cuidadosos com as finanças. Não só com as suas, mas também com as dos outros, pois são eles dão as cartas no FMI e outros órgãos de ajuda financeira mundial. Sua moeda é a moeda mundial. Portanto, mais cuidadosos têm que ser para que ela não perca o valor. Apesar da crise atual, todos querem o seu dinheiro aplicado naquele país ou no mínimo transformado em dólares. Com tudo o que ocorre nos dias de hoje nos EU e no mundo, o dólar ainda é valorizado. Mesmo com toda a crise internacional, o valor da moeda tem a ver com confiança. Quando não se confia em algo, este algo perde valor. Mas 14,6 trilhões de déficit foi o legado de Bush para o seu sucessor. É um déficit monstruoso. Entretanto, ninguém fala nada de negativo contra aquele país nesse aspecto. Como eles gastaram esse dinheiro? Por que ficaram num vermelho tão rubro, tão vultoso, tão monumental? Vamos fazer um cálculo rápido. 3 trilhões de dólares foram gastos com a guerra do Iraque. Este gasto foi em armas, tropas e munições compradas pelo governo no próprio país. O dinheiro então não saiu de lá. Mas o governo gastou esse dinheiro. Mais 500 bilhões com a guerra do Afeganistão. Não se tem ideia onde foram parar os outros 11 trilhões de dólares. As más línguas dizem que foram empréstimos secretos para os grandes bancos americanos, outras dizem que foi a redução dos impostos para os ricos. Mas isso não convence ninguém. Porque os bancos precisariam de tantos recursos assim? Não tem lógica. Os bancos, em tempo algum na história do mundo, jamais fariam operações de risco dessa ordem com perdas de 11 trilhões. Se assim fosse, onde esses bancos perderam tanto dinheiro e como? E quem ganhou esse dinheiro? Isso foge à razão. Não há argumento que possa convencer ninguém. Ponto. E ninguém, pelo que parece, questiona esse déficit. Mas existe e foi gerado pelos 2 governos de Bush, filho, em 8 anos. O que sabemos tem a ver com o Nibiru. As arcas de Noé. Estas arcas têm que ter capacidade total de suporte à vida, incluindo até hospitais para assegurar sobrevivência digna aos privilegiados durante pelo menos 2 anos. Ninguém gasta 11 trilhões de dólares em abrigos e outros meios de salvamento se não tiver certeza absoluta de que algo grave vai acontecer, tão grave que para redirecionar estes recursos, foi usado um fator de alarme de nome, evento de extinção em massa.
Ponto. Os americanos têm conhecimento, tecnologia e recursos financeiros. Eles foram os primeiros a descobrir Nibiru em 1983. Perguntas duvidosas 1. Por que os americanos pararam de investir em naves espaciais? 2. Por que o importante agora não é ir ao espaço? 3. Por que direcionaram os recursos para o interior da Terra? Pensem bem. A questão moral do planeta Terra. Não podemos avançar em nossa pesquisa sem levarmos em conta a questão moral do planeta Terra. Não podemos virar as costas para as profecias. Elas são os alertas dos mensageiros divinos para o homem. Em nossa análise precisamos levar em conta que não somos uma geração espontânea, algo que surgiu por si só. Não aceitamos uma condição materialista agnóstica. Este planeta tem um governo espiritual oculto. É uma escola para a evolução dos filhos do Eterno. Muitos de nós não têm consciência disso e simplesmente repelem a ideia de um ser supremo. Por isso mesmo, o mundo nunca esteve tão mal. Os noticiários só mostram o que há de ruim porque pouca coisa boa está acontecendo. Vamos selecionar tópicos. Sensualidade se degenerou com o instinto sexual de volta à barbárie. As TVs mostram novelas e filmes obscenos tornando cada dia mais a ideia de que é natural mostrar sensualidade. Usam um jargão repetido por muitos atores que qualquer cerceamento a se mostrar um ato sexual ou dizer palavras de baixo calão é ser contra a liberdade do livre pensamento e de expressão. Criaram este escudo para fazer todo tipo de apologia a estes atos obscenos, caluniosos, odiosos, mostrando toda a maldade humana. Isto é a volta à barbárie. Crianças menores de 10 anos de idade convivem com essa demência coletiva diuturnamente. Por isso cada vez mais meninas em tenra idade engravidam sem entender o que está acontecendo. Os pais se tornaram omissos e relapsos. Estão cada vez mais estimulados por essa onda propagada por todos os meios de comunicação. Tornaram-se eles próprios, homens e mulheres transviados, com uma conduta moral decrépita e reprovável. Eles não têm mais condições morais para educar seus filhos. Os filhos se educam pela TV ou nas ruas com o que está na moda. Assim, a nossa sociedade está se desfazendo, apodrecendo e fator é preponderante se quisermos entender as escrituras, as profecias. 2 sérios pesquisadores americanos, Zecharia Sitchin, atribui a criação da antiga cultura suméria aos Anunnaki ou Nephilim, uma raça extraterrestre nativa do planeta chamado Nibiru, que se encontraria nos confins do sistema solar. Ele afirma que mitologia suméria é a evidência disto, embora suas especulações sejam descartadas pela maioria dos cientistas, historiadores e arqueólogos convencionais, que discordam de sua tradução dos textos antigos e de sua interpretação da física. Suas teorias desencadearam em todo o mundo intenso debate sobre Nibiru, com defesas ardentes ou negativas da inexistência do mesmo no meio científico. Na verdade, ele abriu a caixinha de Pandora sobre essa questão, a qual de uma forma ou de outra dá entendimento aos defensores da possibilidade de desastres apocalípticos no planeta Terra além de explicar a origem do ser humano. À direita um dos livros publicados. Bob Dean, Projeto Camelot. Bob Dean, Robert Dean, é um dos grandes nomes da ufologia mundial. Ele era membro da inteligência da OTAN, militar de alta patente, que esteve envolvido em pesquisas ufológicas. Após sua aposentadoria, resolveu falar sobre as coisas que sabe. Numa entrevista mais antiga, ele revela que resolveu falar em público, porque as conclusões a que todos os militares chegaram é a de que os extraterrestres estão presentes e que irão fazer contato em breve. As pessoas precisam estar preparadas, porque estão completamente despreparadas para isso. Numa entrevista, ainda em 2008, ele fala sobre a chegada de Nibiru. Expõe todo o seu conhecimento sobre o assunto, inclusive proveniente de contato com alguns seres que ele esteve pessoalmente. Ele confirma toda a informação levantada por Sitchin e ratificada por outros dados e pesquisas. Informa que os governos sabem da chegada de Nibiru há muitos anos, porém, não há o que ser dito à população. Como ele mesmo diz, o que eles poderiam te dizer? Sim, Nibiru está chegando. É uma situação caótica, inevitável e não temos a menor ideia do que fazer. Ele afirma que estão muito preocupados com essa situação. Ele fala que os astrônomos estão fazendo os cálculos para apurar a aproximação exata de Nibiru,
É quando ele fala que mesmo já estaria visível por volta do ano 2012 e seu contorno no Sol no retorno cruzará a órbita da Terra. Especula que poderia ser 2015 ou 2017, segundo alguns dados que ele tem. Explica que o pessoal está muito preocupado com o assunto, os governos e os militares. Ele fala que o pessoal já está sabendo desse assunto há muitos anos. Por volta de 1983 já havia astrônomos confirmando sua chegada. Estavam estudando sua órbita. A questão mais problemática é se ele se aproximar da Terra quando ambos estiverem do mesmo lado do Sol. Concluíram mais recentemente que é exatamente nesta posição que sua aproximação se dará. E é exatamente por isso que o planeta já está sentindo seus efeitos. Ele alerta que devemos estar preparados para tudo isso. E como todos, em todas as linhas, andam afirmando que depois dessa fase turbulenta de aproximação dele, causando extraordinários eventos climáticos, haverá a instalação de um governo mundial. Toda essa transformação será positiva e será muito melhor para os seres humanos. Mas até chegarmos lá, vamos passar por situações complicadas. Como ele diz, vai ser o inferno, mas já passamos por esse inferno várias vezes antes na história da humanidade. Sabemos lidar com isso e vamos saber passar por esse inferno novamente. Colocamos aqui um pouco da história desse militar americano, porque tanto ele quanto os Acharia Sitim fizeram repercutir em todo o mundo a nova realidade do fim dos tempos UFOs e Nibiru. Devido à credibilidade dos dois, milhares de pessoas estudiosas e mais esclarecidas passaram a olhar com outros olhos essa questão. O astrônomo americano Jim Broussard acredita que pelos seus cálculos imprecisos, o retorno de Nibiru está dentro de uma margem entre 2015 a 2017. Esse astrônomo pertence a uma rede de astrônomos amadores em volta do planeta cujo objetivo principal é rastrear Nibiru. Observatórios. Os americanos, sabendo que estão diante de uma situação final, derradeira, do tipo evento de extinção em massa. Não deixaram por menos. Sem constrangimentos ou arrependimentos, trataram de gastar dinheiro, parte daqueles 11 trilhões que sumiram. Foram muitos bilhões de dólares para lançamento dos mais diversos tipos de satélites observatórios. Uns para acompanhar a trajetória de Nibiru, outros, exclusivamente para observar o Sol e outros ainda para observar cuidadosamente os asteroides deslocados por Nibiru quando da passagem pelo cinturão de asteroides. Eu mesmo acompanho online, ao vivo 8 satélites de monitoramento solar, a saber, 1, Sol 2, SDO3, Stereo A e Stereo B4, Proba 5, Yoku 6, Iris 7, AC 8, GOES 14 e 6 deles, ao vivo, qualquer pessoa tem acesso, satélites de observatórios para observação de Nibiru e outras ocorrências. 1, Spitzer, Infravermelho 2, Galex, Ultravioleta 3, Chandra e Galex, Raio-X 4, UMAP, Micro-ondas 5, IRAS, Infravermelho 6, em Terra, no Polo Sul, Telescópio BICEP 1 e BICEP 2 e mais tarde, BICEP 3. Satélites para observação de meteoros, cometas e asteroides. Há vários telescópios em Terra e no espaço, programados para detectar meteoros, asteroides e cometas, incluindo radiotelescópios. Nunca se monitorou tanto os céus. Os rumores de meteoros que poderão cair na Terra são muitos. As ameaças são hoje constantes. Antes eram raras. Esses monitoramentos, a NASA os faz desde 1980 através do astrônomo Brian Maruden Geoffrey, Centro de Pequenos Planetas, morto em 2010. Os sinais. Terremotos diários, ativação de vulcões em todo o mundo, secas prolongadas onde sempre choveu, furacões, tornados e tufões até no Brasil, chuvas torrenciais, verdadeiros dilúvios, calores extremos em lugares onde antes tinham climas temperados, sumidouros, buracos profundos, surgindo de surpresa nas cidades do mundo todo, sugam, engolem tudo. O que impressiona é que a grande maioria deles são círculos perfeitos, frios extremos com nevascas e granizo com enormes formações de gelo, cometas, meteoros com muito mais frequência. Estranhos objetos são fotografados diariamente em todo o mundo, estranhas formações de nuvens, incluindo nuvens negras e ameaçadoras, tempestades solares extremas, maximum solaris,
que começou e não tem data para parar. A Lua com colorações avermelhadas, amplamente divulgado pelas TVs. Comportamento estranho dos outros planetas do Sistema Solar. Segredo de Estado. Quase nada é divulgado. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o início do mundo até agora e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas, por causa dos eleitos, eles serão abreviados. MT 24,21 a 22, porque, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá, então, no céu o sinal do Filho do Homem. MT 24, 29 a 30. Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta, ao seu toque, reunir-se-ão os eleitos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra dos céus. MT 24, 31. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Plutarco para novas informações. Muitas bênçãos e até a próxima.